Aleluia. Aplauda o Senhor com mais força. Fica em pé um pouquinho, fica em pé. Aplaude o Senhor com mais força. Ele está aqui neste lugar. Nós adoramos a presença do Espírito Santo de Deus. Nós adoramos a esse Deus Todo-Poderoso. Toda honra, toda honra. Senhor, nós declaramos, esse lugar é céus abertos. Nós declaramos céus abertos nesse lugar. Nós declaramos céus abertos nesse lugar. Nós declaramos céus abertos nesse lugar. Nós declaramos céus abertos sobre as nossas casas. Nós declaramos o mover do Espírito Santo nesses dias. Obrigada, Senhor. Eu quero que ainda você abra suas mãos, feche os seus olhos. O Senhor tem algo que o Senhor ainda quer acrescentar à tua vida nessa noite. Eu quero te dizer, Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. E eu quero te dizer, Ele sabe, é muito mais do que você pensa. É muito mais do que você sente. É muito mais do que aquilo que você procura. Eu quero declarar nessa noite, o Senhor Jesus sabe. Ele é profeta na tua vida. Ele é Senhor na tua vida. E como profeta, assim como a mulher samaritana, ela diz: eu vejo que tu és profeta, eu vejo que tu sabes das coisas mais profundas. Eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite, querido. O Espírito Santo vai se derramar, o Espírito Santo vai falar no teu coração. Eu quero declarar: o seu pensamento é cativo à obediência de Cristo Jesus. Eu quero declarar: você vai pensar ainda mais como Cristo pensa. Você vai desejar as coisas dos céus. Você vai desejar aquilo que provém da parte do Senhor. Pai, nós declaramos sobre cada mulher que está aqui neste lugar. Cada mulher, Senhor, ela vai acreditar um pouco mais. Ela vai crescer um pouco mais. E ela verá a tua glória se manifestando na sua vida. A glória de Deus se manifestando na tua vida. Eu declaro, minha irmã, não tem nada que está dentro de você que está fora dos olhares do Senhor. Nada que está em oculto, porque é Ele que vê todas as coisas. É Ele que te atende. Pai, nessa noite nós nos colocamos, Senhor, vulneráveis na tua presença. Nós nos abrimos diante de ti. Eu quero declarar. Eu declaro sobre você, minha irmã. Eu declaro sobre você. O Senhor está dizendo: eu quero abrir algo novo. Eu quero abrir algo novo. Algo vai se escancarar no seu interior. Algo vai se escancarar na tua mente. O Espírito do Senhor, Ele fala ao seu espírito. Ele está dizendo: eu quero derramar uma nova porção. Eu quero derramar uma nova força, uma nova capacidade. Pai, nós queremos declarar: você é livre. Você é livre. Você é livre para se mover. Você é livre para mover, Senhor. Eu declaro sobre cada coração: nenhuma de nós vamos ficar de fora. Nenhuma de nós vamos ficar de fora. Nenhuma de nós vamos ficar de fora. Todas nós, Senhor, tocando a tua presença, porque tu habitas dentro de nós. Pai, nós queremos te dar toda a honra e toda a glória. Quem quer glorificar a Deus, aplauda o Senhor com toda a honra. Toda a honra, toda a glória, em o nome do Senhor Jesus. Dê um abraço bem gostoso na pessoa que está ao seu lado e declare: que bom que você está aqui. Você não está sozinha. Nós estamos juntas. Nós estamos juntas numa mesma jornada. Não fique sem um abraço. Nós estamos juntas. Nós estamos juntas nessa jornada. Ninguém
vai ficar perdida. Você está junto, nós somos o corpo de Cristo, caminhando para a eternidade, caminhando para o mesmo propósito. Ninguém vai ficar de fora, ninguém vai ficar de fora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Desde a menor até a maior, desde a mais velha até a mais nova, ninguém vai ficar de fora, ninguém vai ficar de fora. Nós vamos juntas nessa jornada, unidas, cumprir aquilo que o Senhor tem para cada uma de nós. E juntas, o Senhor vai à frente, Ele nos dirige, Ele nos conduz na autoridade que é no nome de Jesus. Aleluia. Você pode se assentar, por gentileza. Quero me apresentar um pouquinho. Meu nome é comprido. Também é uma junção de 2 nomes, igual a nossa pastora de ontem se apresentando. O meu também juntaram, acho que Dori e alguma outra coisa, mas Marilene não sei o que, pegaram 2 nomes e juntaram. E aí, e ficou esse nome, Dorilene. Mas você pode me chamar de Dori, que Dori é mais curtinho, e aí eu fico bem pertinho de você. Eu gosto de olhar nos olhos, eu gosto de abraçar, porque quando a gente olha nos olhos, a gente consegue olhar como está a nossa alma, como está nosso coração. E eu sou apaixonado de não apenas olhar o exterior, eu gosto de ir lá dentro, lá no profundo do seu ser. O que me interessa é lá dentro, se você está bem, aqui dentro se está bem, as emoções, se elas estão bem, se teu espírito está bem. A palavra diz que quando nós entregamos nossa vida a Jesus, o nosso espírito estava morto, e então ele passa a viver naquele dia, quando foi nos apresentado o Evangelho, e por causa da apresentação do Evangelho, nós estávamos mortos para compreender as coisas espirituais, e o nosso espírito entra em vida, e Deus coloca dentro de nós uma nova vida criada, totalmente perfeita, e essa vida está aqui. E queridos, então por isso que eu gosto de olhar profundamente como uma mulher amo, sou apaixonada a trabalhar por mulheres. Eu gosto muito de trabalhar, né? Eu acho assim um grande desafio, mas um grande privilégio. Porque uma mulher, quando ela é restaurada, não só de fora, mas de dentro, e ela é inteira, ela é integral, ela começa a andar em santidade, ela começa a ser uma mulher segura, uma mulher que sabe para onde está caminhando. E eu quero declarar isso em nome de Jesus. Então podem me chamar de Dori, sou mãe de 3 filhos, né? O meu mais velho se chama Andrew, minha segunda menina é Melanie e a mais novinha é Stephanie. O menino de 27, a minha menina 24 vai fazer 25 do meio, e a minha mais novinha 18 fez agora em junho. Sou casada com o pastor Harold, eu sou bem branquinha e ele é bem negão, tá? Quase azul. Entra lá no Instagram que você vai ver. O meu sogro era mais preto ainda do que o meu marido. Quando ele veio para o Brasil, foi bem interessante, porque eu falo assim, o meu marido já está um pouquinho desbotado, às vezes eu olho o peito dele e já está clarinho. Quando o meu sogro veio da África, eu falei, uau, então tem preto do preto, do preto e do preto, igual tem o branco do branco e do branco, não é assim? Então, sou apaixonado, desde muito cedo, eu fui batizada no Espírito Santo com 14 anos de idade, aceitei Jesus com 7 anos, amo trabalhar com crianças também, porque crianças quando aceitam Jesus, eu sou fruto disso, e eu creio que muitos de vocês também são. Aceitei Jesus com 7 anos de idade, com 14 anos eu já fui cheia do Espírito Santo, e ali o Senhor me tomou,
E eu já sentia calores chamados de Deus dentro do meu interior naquela época. Eu sentia às vezes meu estômago borbulhar e eu não sabia o que aquilo significava. Eu era jovem, estava na reunião, minha mão começava a suar. Eu só sabia que era o Espírito Santo, mas eu não sabia o que fazer com aquilo. E aí a gente vai crescendo, e já desde muito jovem, eu fazia uma oração, eu dizia: Deus, ok, eu quero consagrar a minha vida ao Senhor. Aí comecei a orar pelo meu marido, eu dizia assim: Deus, eu não tenho muitos pedidos, uns 4, mas não muitos. Eu dizia assim: Senhor, loiro basta eu, alemã basta eu. Então assim, se o Senhor quiser me agradar, que não seja da minha tribo, que seja de outra tribo, de moreno para cima. E eu sempre tive uma atração muito grande pelos negros, e Deus me honrou tão poderosa. Deus me honrou. E já desde muito cedo, sabe, vocês saberam um pouquinho da história. Então, nasci num lar cristão, porém, os meus pais, né, devido à raça, ainda com dificuldades, na época o racismo era uma coisa assim bastante clara, e minha mãe e meu pai deixavam bem clara a coisa. E um dia eu fui para a presença do Senhor, eu falei assim: Senhor, eu sei que o meu desejo é esse, eu sei do desafio, mas eu sei que o Senhor é maior do que meus pais, então resolva essa equação. E querido, já muito cedo eu saía com a minha mãe, às vezes ia passear no centro, e aí eu dava as cutucadas, dizia: mãe, o negócio é o seguinte, eu sou mais para a linha aí dos morenos para cima, vai preparando aí seu coração. E fui preparando ela, mas eu sabia que Deus tinha que fazer algo. E eu quero já de uma forma profética falar isso. Querido, já desde muito jovem, quando o Espírito Santo veio sobre a minha vida, eu já sabia mais ou menos, né, a forma como ele iria conduzir. E eu sabia que eu precisava casar no Senhor de forma correta, mas eu tinha muita certeza que se eu não tivesse a bênção do meu pai, por mais que o meu desejo fosse, né, o maior, se eu não tivesse a bênção deles, eu teria que abrir mão. E ali então entrou um processo, porque nessa noite eu quero falar sobre 2 mulheres que eu creio que tem muito a ver de a gente dar as mãos, e nós como mulheres, em vez de nós termos títulos, rótulos de mulheres às vezes muito faladeira, de falar mal um dos outros, ou mulher que faz encrenca ou só faz confusão, eu quero declarar e profetizar: essa não é a nossa identidade. Nós somos mulheres sábias, nós somos mulheres inteligentes, nós somos mulheres fortalecidas no Espírito Santo, nós somos mulheres que realmente podemos caminhar em direção àquilo que Deus tem. E mais ainda eu quero te dizer, Deus ele vai nos ensinar a nós sermos mulheres obedientes, mulheres submissas ao Senhor em primeiro lugar. Uma mulher que aprende a ser submissa ao propósito de Deus, queridos. Você entra em paz, você entra em descanso, as portas se abrem diante de você, as coisas começam a alinhar. E ali então, muito jovem, já cheia do Espírito Santo, eu comecei a orar. E queridos, eu lembro que um dia o pastor Herode foi pregar na igreja onde eu estava. E num outro dia, eu vou resumir bem rapidamente, só para vocês, né, terem um pouquinho da minha história. E ali então, ele me ligou, ele descobriu onde eu trabalhava numa livraria evangélica, e ele ligou muito cedinho. E aí eu atendi ele, queridos, fez uma ligação de 36 segundos, e aí ele só falou: olá, tudo bem, como que você está? Me chamou Herode, eu falei assim: ok, tudo bem. Ele perguntou assim: como que está o clima aí em Joinville? Eu falei: está bonito, está de sol, está tudo jóia. Eu só queria saber se era você mesmo, que você trabalha nessa livraria. Qualquer dia eu vou entrar em contato com você. Ok, até mais, Deus abençoe. E queridos, foi uma ligação ali, encurtando a história. Aí ele ligou no outro dia, fui sentar com a minha pastora. E quando eu sentei com a minha pastora, depois do 3º telefonema, a pastora me deu uma orientação. Pergunte para ele o que ele quer. Direto na lata. E aí, ele muito inteligente, no 3º dia ele ligou, a gente conversou, de 36 segundos foi para 2 minutos, de 2 minutos no outro dia a ligação foi para 3, na 4ª ligação, eu falei assim: eu preciso conversar com você, você poderia ligar à noite para a gente conversar com mais tempo?
Aquele dia que as 12 horas pareciam, ok, ligou à noite, tivemos a conversa, ele muito inteligente, como é até hoje, a gente começou a conversar, eu falei, olha, eu sei que você está me ligando, eu sei que não é por um acaso, mas eu quero saber o que está te levando, qual é a sua intenção? Fiz uma pergunta para ele, ele não respondeu a minha pergunta. E aí ele fez outras perguntas e falou assim, e você? O que despertou em você nesses dias que eu estou te ligando? E até hoje, o meu marido não é psicólogo, agora está estudando, vai se formar. Mas eu quero te dizer, e ali nós começamos a conversar. Queridos, no 4º dia, nós nem tínhamos assumido o compromisso. Eu falei o negócio seguinte, dificilmente um homem que liga para uma mulher, de uma forma direta, ou da forma que você está ligando, dificilmente não vai despertar algo em suas emoções. Verdade ou mentira? Para uma moça solteira que está orando e buscando de Deus. Ele falou, pois é, o Senhor falou comigo e eu quero saber se você aceita um desafio de a gente entrar em oração. Ele conta uma visão do que Deus fala com ele. E na mesma hora eu falei assim, eu até aceito o desafio. Mas o problema é o seguinte, para esse desafio acontecer, nós vamos ter que orar muito, porque meus pais são racistas. Na lata. Eu moro numa colônia de alemães, e você está afim do desafio? Ele respondeu, primeira pergunta que ele perguntou, você é batizado no Espírito Santo? Eu falei, sou. Ele perguntou, você ora em línguas? Eu falei, graças a Deus, oro. Ora em línguas. Ele falou assim, Deus, se estiver nesse negócio, Ele move o coração dos reis, porque estão nas suas mãos. Se for de Deus, Deus vai mover o coração desse rei, que é seu pai, e a vontade dele vai se estabelecer. Então, se você aceitar o desafio, 1 semana de jejum a partir de hoje. Assim começou o nosso namoro. Segunda instrução que ele disse, você ora em línguas? Eu falei, oro. Ok, 1 hora de oração em línguas, sem falar em português, e deixa Deus fazer, e depois você vai conversar com seu pai. Ok, fui, aconteceu. Olha o que eu quero trazer para vocês isso. Queridas, quando nós temos o Espírito Santo, quando Ele quer fazer algo conosco, às vezes vão se levantar situações que naturalmente elas são impossíveis de acontecer. Naturalmente, até mesmo espiritualmente, se você olhar naturalmente, o resultado é não. Se você olhar naturalmente, você não vai obter aquilo. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu quero falar sobre 2 mulheres, que o Senhor, quando vem sobre nós, Ele não pede para a gente negar as circunstâncias que nós enfrentamos. Nós não precisamos negar a realidade que nós enfrentamos, e até mesmo porque é ruim quando a gente nega. Isso traz problemas emocionais, isso traz problemas espirituais, quando nós negamos a realidade, quando nós negamos aquilo que estamos enfrentando. Ou então, muito mais, nós estamos enfrentando uma dificuldade e nós não queremos olhar para ela, porque temos medo, porque não sabemos o que vai florescer. Eu quero declarar e profetizar sobre você. Nessa noite você vai estar livre de todo medo, de situações que você enfrenta, porque o Espírito do Senhor, o Espírito de coragem, o Espírito de ousadia está sobre ti, e você vai olhar e dizer, assim como Jesus diz,
O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele é aquele que me ungiu para curar, para libertar, para trazer salvação. Eu não sei o que você está enfrentando, mas eu quero declarar nessa noite, minha irmã, abre o olho, para de negar a realidade, traga Deus para a tua realidade, deixa Deus transformar a tua realidade, deixa o milagre acontecer, porque você diz, a minha realidade é péssima, ou a minha realidade ela é poderosa, mas Deus está acima dessa realidade que nós vivemos. E ali nós começamos um jejum, numa semana. Na outra semana eu fui para casa, eu já morava, saí de casa muito cedo, com 15 anos, sempre tive sonho de estudar. E ali então, voltei para a casa dos meus pais, todo final de semana eu ia. Meus pais estavam em casa, chamei eles, eu falei assim, pai, mãe, preciso conversar com vocês. Eu estou passando por um momento especial, estou passando por um momento, e vocês são os primeiros, os segundos a saber, porque minha pastora já sabia. E eu falei assim, olha, tem um moço que está me procurando, e Deus faz as coisas perfeitas, porque ele tinha ido pregar na igreja, e meus pais tinham visto ele pregar. E aí, ali, eu falei, olha, nós estamos nos correspondendo, existe um moço que está me procurando, e o Senhor, falei para o meu pai, quando eu completei 17 anos, o Senhor falou que eu estaria liberada para namorar. Eu falei, agora eu estou com 18 e a pessoa já apareceu. E nisso eu comecei a descrever quem é a pessoa. E quando eu comecei a descrever quem é a pessoa, meu pai começou a chorar. Começou a chorar na mesa. E aí, sabe aquele filme de segundos que você não sabe o que aquele choro significa? E queridos, quando então o Harold antes ali um pouquinho, ele pediu para assumir o compromisso, eu falei, ok, eu aceito. Só que se o meu pai não aceitar, ou a minha mãe não aceitar, meus irmãos eu não preciso, mas o pai e a mãe eu preciso, que são minhas autoridades. Meus irmãos são companheiros, mas se o meu pai e minha mãe não aceitarem, e não me abençoarem, e não me levarem no hotel do jeito que nós estamos começando, nós vamos encerrar aqui. Ele falou, beleza, vamos lá. E ali então, voltando, eu conversando com meu pai, sentada à mesa com a minha mãe, só estávamos nós três, meu pai começa a chorar. E nesse choro, queridos, ele começou aqueles 2, 3 minutos de silêncio. Meu pai foi muito sincero. Por isso que eu gosto muito de sinceridade. Eu gosto muito da verdade. E hoje, quando eu lido com pessoas, uma das coisas que eu mais amo lidar é com sinceridade. Com a verdade que você vive. Se ela seja boa ou ruim, mas a verdade que você vive, porque aonde tem verdade, seja ela ruim ou seja ela boa, tem toda a possibilidade de transformação. Toda. Porque Jesus é a verdade e Ele liberta. Se ela é boa, Ele vai testemunhar, Ele vai apoiar. Se é uma verdade que está te aprisionando, essa verdade você vai ser sincera, você vai reconhecer e você vai ser liberta disso. E meu pai, muito sincero, é um princípio que meu pai me deixou. E nisso, querido, meu pai começou a chorar. E nisso ele parou e ele falou, minha filha, deixa eu te falar algo. É isso mesmo que você gostaria? Você tem certeza de que é isso? Eu falei, tenho. Mas eu não vou adiante se o Senhor não me abençoar. Eu não vou oficializar se minha mãe e vocês não me autorizarem. E nisso ele começou a chorar mais um pouco e fez mais umas 2, 3 perguntas. Ele falou assim, e se der casamento, vocês vão ficar no Brasil ou vocês vão para fora do país? Vai voltar para a terra. Eu falei, não, nós vamos ficar se for, eu imagino que seja aqui. E ele falou assim, como que ele vai te sustentar? Preocupação de pai com a filha. Existem condições de sustento? Eu falei, imagino que sim.
E a hora que ele vir aqui, o Senhor faz todo o relatório e toda a investigação, te dou toda a liberdade. E queridos, ali meu pai começou a chorar. Ele falou assim: filha, deixa eu te contar algo. Se isso acontecer, eu não entendo. A minha mente, talvez minhas emoções não compreendam. Mas, se Deus estiver nesse negócio, eu sei que eu vou entender. E se Deus estiver nisso, Ele vai confirmar. E se Ele confirmar, queridos, aí Ele falou: eu vou te liberar. E eu sei que vai ser para a bênção. E ali então passou-se uma semana. Meu pai é pequeno agricultor e na terra onde nós tínhamos, o pai tinha um grande morro atrás e ele subiu para o morro. E quando ele subiu para o morro, meu pai sempre foi um homem muito espiritual. Eu aprendi a ser espiritual com meu pai e depois com o pastor Harold. E queridos, ali então meu pai subiu para o morro. E quando ele subiu para o morro, Deus veio a ele em visão. E ele viu. Ele nunca tinha ido para Berlim, para a Alemanha. Mas ele viu como se fosse um muro separando duas nações. E o Espírito Santo falou: através deste namoro, através desse casamento, eu estou liberando esse relacionamento. E eu quero que você aprove, porque uma barreira que se colocou, um muro que se plantou dentro do seu coração, da tua esposa, da tua família e desta colônia que nós vivemos, vai cair por terra e eu estou aprovando esse relacionamento. Após essa ministração, meu pai me autorizou e assim depois termina, teve todo o interrogatório. Queridos, o que eu quero falar com isso? Eu quero falar hoje sobre duas mulheres. Eu quero te dizer, quando nós entendemos que o Espírito Santo está sobre nós e há um propósito de Deus para a sua vida, tem algo que Deus quer cumprir, que é através só da tua vida. Eu quero te dizer, se tiver situações, Deus é aquele que move o coração dos reis. O Senhor é aquele que move situações, se tiver muros, se tiver dificuldades, se nós nos mantermos conectados àquilo que Deus vai fazer, nós mantermos a nossa fé fixada nele e dizer, mesmo quando tem horas, quando eu olho hoje para o meu pai, enquanto Deus não tinha mostrado a visão, ele diz: minha filha, minha mente não entende. E queridos, eu quero te dizer, a nossa mente humana não entende as coisas espirituais. A nossa mente humana não compreende as coisas espirituais. Por isso que Deus colocou uma nova vida em nós. Ele colocou a mente de Cristo em nós, porque é somente com a mente do Espírito que nós entendemos as coisas espirituais. E eu quero te dizer, a Bíblia diz em Hebreus que a palavra de Deus, ela é como uma espada de dois gumes. E a espada de dois gumes, ela é aquela que divide as coisas da alma e aquilo que divide as coisas do espírito. Eu quero te dizer, queridos, Deus tem clamado e dito: vamos, mulheres, nós precisamos amadurecer na palavra de Deus. E quando nós pegamos a palavra de Deus, ela vai entrar na nossa vida como espada. Você vai começar a agir no discernimento, você vai começar a ter experiências sobrenaturais, você vai perceber a diferença quando é os pensamentos da tua alma, quando que são as emoções falando, mas quando é a mente de Cristo falando, e você vai discernir e separar. E queridos, nós mais do que nunca precisamos desse discernimento atualmente. Mais do que nunca. E a palavra de Deus, quando nós vamos mergulhando nela, nós vamos discernindo. Isso vai ajudando primeiro a nós mesmas. E na medida em que a palavra de Deus nos ajuda na nossa realidade, aquilo que eu enfrento, aquilo que você enfrenta, quando então nós enfrentamos isso, queridos, nós vamos conseguir ajudar outros. A palavra passa primeiro por nós, primeiro vai passando por nós e aí vai passando pelos outros. E queridos, eu quero nessa tarde então te desafiar. Eu não sei qual é a tua necessidade, agora eu vou começar a pregar rapidamente, aí uns 20 minutos, aí nós já vamos orar. Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz assim: todo aquele que se aproxima do trono da graça
é aquele que vai alcançar a misericórdia, a graça de Deus, aquela que nos ajuda para o momento da nossa necessidade, ou para o nosso tempo de necessidade. Eu quero te dizer, eu não sei o que hoje você está precisando. O Espírito Santo sabe. Eu não sei se você está precisando que uma angústia saia de dentro de você. Eu não sei se você está precisando que de repente a alegria do Senhor brote na sua vida. Eu não sei o que hoje você está precisando. A palavra do Senhor está dizendo que quando nós nos aproximamos diante do trono da graça, nós devemos nos aproximar com confiança, com a certeza de que Ele é aquele que vai nos ajudar, é aquele que sabe a tua necessidade, e às vezes a necessidade é uma, porém Deus tem algo, um suprimento maior do que a nossa necessidade, mas às vezes nós ficamos fixados. E eu quero te dizer nessa tarde, queridos, Deus quer fazer de você uma mulher que se submete àquilo que Deus tem para a tua vida. Nessa tarde eu sinto Deus vai quebrar cadeias de insubmissão, no sentido que a nossa alma às vezes não quer o propósito de Deus. Às vezes as nossas emoções, porque às vezes elas estão enraizadas em situações que nós vivenciamos, ou em desejos que às vezes por falta, às vezes brotaram dentro de nós, e às vezes a nossa alma ela vai desejando, e por si só não tem problema, mas o problema é quando eu pego a minha mente, eu pego o meu espírito, e eu não me submeto à vontade de Deus, e eu submeto somente aquilo que o meu desejo quer. E a Bíblia está dizendo, eu devo me aproximar do trono da graça. E se você tiver necessidade, eu não sei qual é a tua necessidade. Quando eu tinha 14 anos, eu fiz uma aliança com Deus. Eu dizia, Deus, eu quero casar. Deus, eu quero constituir família. O Senhor veio para aquela necessidade. Queridas, depois eu casei. Eu tive 10 anos de lua de mel. E eu falo, eu tive uma lua de mel longa. Mas de repente algo entrou. Uma angústia apareceu que eu não sabia que havia dentro de mim. Outras necessidades começaram a aparecer. E eu quero te dizer, sempre que aparecer uma necessidade, se aproxime do trono da graça de Deus. Ele vai suprir. Mas para suprir, queridos, nós precisamos aprender a nos submeter, acreditar naquilo que Deus quer fazer. Eu não sei qual é a tua necessidade, e hoje eu quero falar um pouquinho de duas mulheres. Eu quero falar sobre Noemi e Ruth. É uma história super conhecida, mas eu quero trazer um enfoque para nós, porque depois eu quero orar, a gente quer poder fluir ainda mais, já estamos debaixo de uma unção profética aqui, eu sei que palavras já estão sendo liberadas. Veja só o que diz Ruth capítulo 1, se você pegar a história, né, eu vou estar resumindo, eu quero só ler alguns versículos. A Bíblia diz no primeiro capítulo, primeiro versículo, qual é o contexto? Ruth é o primeiro livro após os Juízes. Se você pegar em Juízes, você vai ter Débora, que é uma mulher que eu amo muito. Você vai ter Gideão, que é um homem de Deus, que eu amo muito. E ele, na necessidade dele, ele precisava ganhar uma guerra para continuar cumprindo o propósito dele. E no momento em que ele precisava, ele se deparou com a realidade dele, com a necessidade, ele estava inseguro. Ele percebeu uma insegurança, um medo de guerrear, e ele vai para Deus e diz, Deus, se o Senhor está comigo, então me prove. E ali ele teve uma guerra maravilhosa, ele venceu. E tanto Débora como Gideão, os dois que entraram em guerra, a Bíblia diz que no final, devido ao posicionamento deles, né, em Deus, eles tiveram, todos os dois tiveram um resultado maravilhoso, 40 anos de paz. Diga comigo, 40 anos de paz. O que eu quero te dizer? Queridos, às vezes nós vamos entrar em algumas guerras emocionais, psicológicas e espirituais. E as psicológicas, a pastora Mirna falou hoje de manhã, queridos, é uma das maiores guerras que nós estamos enfrentando. Guerra mental, dos pensamentos, guerras emocionais, são as mais fortes que nós estamos enfrentando.
E aí o Senhor está nos chamando nesses dias. E aí então temos essa história desses dois guerreiros. E aí aparece a história então de Noemi e Ruth. E a Bíblia fala então que eles então estavam na época dos juízes. Havia fome sobre a terra. E ali então o homem de Belém, eles pegaram então Elimeleque, sua mulher Noemi, bem como seus dois filhos, Malom, Quilion, e eles foram então para outra cidade. Eles saíram e foram para Moabe. Então nós temos aqui Elimeleque, bem como Noemi e os seus dois filhos. Resumindo a história, eles foram então para Moabe, ficaram lá durante um tempo, e nesse período aconteceu uma tragédia. Tanto o esposo de Noemi morreu, os dois filhos de Noemi casaram, uma casou com Ruth, outra casou com Orfa, e ali então, depois do casamento, aquela mãe que teve a alegria do casamento, a alegria de ter ali a família se dando na sua extensão, mas aí veio algo e eles então vieram a falecer. E no versículo 4 a Bíblia diz assim, que eles perceberam que eles estavam em Moabe, e eles perceberam que o Senhor estava se movendo em Belém, e que lá em Belém então estava acontecendo, vamos dizer, não estava tendo fome, e elas decidiram voltar. Então estavam as três mulheres, decidiram a voltar para Belém, porque lá havia comida. E nesse processo, queridos, o que eu quero ressaltar aqui com você. A Bíblia diz assim, que Noemi disse a ela, eu quero que vocês retornem para a casa da mãe de vocês, e que o Senhor seja bondoso para vocês, para que vocês possam achar maridos. O que eu quero dizer isso para nós, queridos? Assim como Noemi, às vezes tragédias acontecem na nossa vida, situações que nós nunca imaginávamos acontecem na nossa vida. Como no meu caso, eu tive um histórico depressivo, mesmo depois, já casada, após 10 anos, começou sintomas depressivos, eu não sabia que eu tinha. E, queridos, esse processo depressivo, ele se prolongou durante um grande período, ao ponto que eu iria desistir do ministério. Como esposa de pastor, eu sempre falo assim, que esposa de pastor tem algumas lutas, ou a família pastoral, ela tem algumas lutas que são bem específicas. E uma delas é a dificuldade de encontrar lugar aonde você abrir a sua vida. O lugar de confiança. E, queridos, eu levei muitos anos, eu não conseguia abrir. Eu abri a minha vida, mas não no nível que eu precisava. Não no nível onde estavam, eu chamo assim, situações não resolvidas e situações que eu nem sabia que existiam. E eu não tinha onde abrir. E, queridos, e ali então esse processo, eu falo, a mesma coisa aconteceu com Noemi, aconteceu com Ruth, com Orfa. Então vem tragédias. Queridos, eu perdi grandes amigos, pastores no Covid que nós tivemos. Eu lido hoje, através da terapia, e às vezes eu lido com pastoras. Ontem mesmo ouvimos testemunho de pessoas que perderam seus entes queridos. Então são tragédias que vêm, que fogem do nosso controle. Às vezes nós estamos na obediência, nós estamos no propósito de Deus, mas tem coisas que vêm que a nossa mente humana não entende, igual meu pai não entendia. Se não vier uma revelação do Espírito Santo, nós caímos numa grande tentação. Presta atenção nisso. Foi a primeira tentação aqui. Noemi pegou as noras e disse, vão para a casa seus pais. O que eu quero te dizer? Muitas vezes, nós estamos na nossa caminhada com Deus, e acontecem tragédias, acontecem coisas que nós não planejávamos. E eu quero te dizer, e vem. Porque nesse mundo nós vamos ter lutas, nós vamos ter tribulações, coisas que nós não esperamos. E nessa hora, muitas vezes, queridos, nós somos tentados a ir para um plano natural. E simplesmente, às vezes, abandonar o plano espiritual, o propósito espiritual. E nós seguimos o nosso plano natural. E, queridos, quando nós já estamos em Cristo,
Nós não podemos mais retroceder, nós não tem caminho de volta. Eu sempre falo, você pode estar cansada, sente e descanse, mas não tem caminho de volta. E isso não é fácil, porque tem horas que vai nos pressionar, e foi isso que aconteceu. Noemi caiu nessa tentação, e nós vamos ver por quê. E ali então ela queria voltar ao caminho normal. Eu quero declarar, minha irmã, não volte ao caminho natural, não volte ao caminho daquilo que você vai achar que é mais fácil. Eu não estou dizendo que você não deva se reconciliar com a tua família, deve sim, mas dentro de um propósito espiritual, um propósito que você vai para frente, um propósito que você está caminhando rumo a trajetória que Deus tem para a tua vida. E ali então ela faz esse convite para Noemi, para Ruth e para Orfa. As duas, queridas, elas na primeira vez que foram, elas disseram, não, nós queremos ir com você. E aí uma delas falou assim, ok, eu vou seguir a minha vida natural. Noemi estava dizendo, você pode casar, e você vai constituir família, e você vai ter o teu projeto natural. Ruth, eu creio que ela ali teve um discernimento do Espírito, e ela entendeu, não é porque eu perdi meu sogro, eu perdi o meu marido, eu não vou retroceder para um plano natural, eu vou ficar no plano espiritual. E ali ela então decide. E aí a Bíblia diz que ela muito convicta nessa decisão. E eu falo assim, queridos, para seguir o propósito de Deus, nós precisamos de convicção espiritual. O Espírito Santo, ele convence dentro de nós. Ele coloca essa convicção. E ali então Ruth decide junto com Noemi. E ali então ela vem e abraça a Orfa, vai embora. Elas choram, como vocês conhecem a história. Mas aí olha como Ruth, Noemi, ela é muito sincera. Ela diz assim, ó, eu quero que vocês vão, porque eu, na verdade, estou enfrentando grandes dificuldades. Eu estou enfrentando grandes perdas. E as minhas perdas, elas são maiores do que as suas. A Noemi, ela é muito sincera em dizer isso. Vamos ver o versículo 13, diz essa afirmação. E aí eu quero nessa noite te estimular, queridos, Deus gosta da nossa sinceridade. Olha o que diz o versículo 13. Vocês esperariam até que eles crescessem? Falando, Noemi falando assim, ó, vocês têm certeza que querem ficar comigo? Eu não tenho tempo para gerar um novo marido. Noemi ali naquele momento, ela estava quase só olhando para um plano talvez natural, e porém aí eu entendo que Ruth, cheio do Espírito Santo, ela compreende melhor. E no versículo 13, olha o que diz Noemi: vocês esperariam até que eles crescessem, ficariam sem casar até a espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor se voltou contra mim. Olha que interessante a sinceridade de Noemi. E eu quero provocar você nessa noite, eu e você, para você aprender a ser sincera com você mesmo, saber o que está acontecendo dentro de você, nas suas emoções, dentro da sua mente. E você, com a ajuda do Espírito Santo, se a tua mente não está bem, se tuas emoções não estão bem, você começar a pedir ajuda para o Espírito Santo e dizer: Deus, organize a minha mente, organize as minhas emoções. E eu quero te dizer, queridos, nós as mulheres temos essa habilidade trazida por Deus. Assim como a gente é um crânio para organizar a casa, a gente é um crânio para organizar um guarda-roupa. Queridos, nós temos algo inato em nós que Deus colocou. Nós as mulheres somos por natureza fácil para organização. E o Senhor está dizendo: eu quero, levantem-se mulheres organizadas, vamos organizar a nossa mente, vamos organizar as nossas emoções, porque nós mulheres organizadas, nós vamos conseguir ajudar as outras de forma muito mais efetiva. E para isso a palavra, seja sincera com isso que está acontecendo aí, não enrole, não procrastine, não fique reprimindo, comece
comece o seu processo, assuma com responsabilidade, vamos caminhar. E Noemi, ela olhou para ela olhou para a alma dela e ela diz assim: meninas, vão. E aí quando ela viu que elas não foram, olhem para mim, ela dizia assim: filhas, olhem para mim é mais amargo do que para vocês, a mão do Senhor se voltou contra mim. Quem num momento às vezes de dificuldade, às vezes diz assim: meu Deus, parece que Deus decidiu pesar a mão nesse negócio. E eu quero te dizer, queridos, é nesse nível que Deus quer nos levar. A gente entender, será que é Deus que está pesando a mão? E se for Deus, como Ele permitiu com Jó, se Ele quer realmente fazer isso, falar: Senhor, se o Senhor está querendo fazer isso, é porque tem algo aí no teu plano maior do que isso que eu estou enxergando. Mas aqui, o que eu entendo, eu que gosto de trabalhar com essa organização mental, essa organização emocional, organizar, como diz 1 Tessalonicenses 5:23, que o Deus da vossa paz vos santifique inteiramente, espírito, alma e corpo. Nós temos essa organização. Quando eu vejo Noemi dizendo assim: para mim é mais amargo do que para vocês, eu vejo muita sinceridade por parte dela. Ela era mais velha. Ela sabia que para ter um segundo casamento ia ser muito mais complicado. E mais ainda, ela não iria ser a avó dentro da família ali do sobrenome que ela tinha. Ela não ia ser, e ela corria um grande risco de o nome dela ser riscado, ser esquecido. E queridos, assim é muitas vezes nós, as mulheres, nós enfrentamos esse desafio. Hoje, com essa sociedade líquida que nós vivemos, quanta insegurança eu vejo em nós, por exemplo, mulheres. Porque ao mesmo tempo que a gente quer constituir uma família, mas a gente fica insegura de constituir uma família. E nós somos bombardeados com tantas ideias diferentes, com tantos pensamentos diferentes. E eu quero te dizer, querida, seja sincera para Deus e diga: Deus, eu estou pensando isso, eu estou sentindo isso, eu não sei como lidar com isso, Senhor. Eu abro, eu não quero mais esconder, mas fala comigo, traga um alinhamento do teu Espírito para a minha vida, para que eu não fique uma mulher perdida, para que eu não fique uma mulher sendo conduzida por dezenas de ideias. E queridos, nós não conseguimos seguir dezenas de ideias, isso traz confusão. Nós precisamos de direcionamentos claros, nós precisamos de uma direção só para cada área. E quando o Espírito Santo, Ele traz essa direção, o Deus, o nosso Pai, Ele traz, a confusão se dissipa. E nós mulheres precisamos desesperadamente aprender com Noemi. Eu amo as mulheres mais velhas, elas me inspiram muito. Eu gosto das mais jovens também, porque elas também me ensinam. Mas as mais velhas, eu fico na caça de mulher mais velha. Por quê? Por que eu olho para as mulheres mais velhas? Porque eu já estou projetando, agora fiquei feliz que até então nós estávamos prevendo idade até 100 anos, agora já estão prevendo 120 anos. Eu falei: Deus, eu queria viver 100 anos, agora eu já estendi. Então já que é 120, ok, só me dê saúde mental para 120 anos. Me dê emoções para 120 anos. E se eu quero chegar lá, queridos, eu já tenho que fazer a minha aposentadoria emocional, a minha aposentadoria espiritual. E aí eu olho para as mais velhas. Queridos, uma das inspirações, eu tenho muitas mulheres de Deus, mas uma mulher, ela não é cristã, mas que me inspirou muito, é a rainha Elizabeth. Com 94 anos, a mulher exercendo o reinado, o ofício dela, ali morreu. Eu falei: Deus, se ela pode, por que eu não posso? Se eu tenho o teu Espírito.
E aí eu olho para a mais velha, eu falo, Deus, eu quero mulheres saudáveis. E aí eu olho para elas e falo, Deus, eu quero. Porque aí eu tenho referência. Mas para isso nós precisamos ser sinceros. Noemi foi muito sincera. E ali nessa sinceridade, gente, o que a Noemi fez? Ela falou assim, o meu problema, a minha amargura é maior do que a sua, Ruth. E aqui eu abro um parêntese. O quanto eu e você somos sinceras para reconhecer, queridas, as amarguras que quando as tragédias vêm na nossa vida, quando tudo está bom, as nossas emoções, elas são que nenhum mansinha. Agora acontece uma tragédia, para você ver o que vai florescer. Cobras, lagartos e escorpiões. Ai, minha amiga. E queridos, olha só como isso é necessário. Se nós queremos ser mulheres curadas e libertas desde a sua raiz e não mulheres superficiais só da parte de fora. Onde a gente põe uma roupa bonita igual essa? Eu estou aqui bonita? Ok. Mas eu não basta só isso. Não basta só isso. Deus quer saber a beleza que está lá dentro. E olha o que diz, quando eu falo que a palavra de Deus, ela, quando nós adentramos, ela é como uma espada de 2 gumes e ela divide as coisas da alma e do espírito. E por que nós precisamos dessa divisão? Porque, queridos, a nossa alma, quando ela é colocada na pressão, eu vou te dizer, as cobras, os lagartos vão florescer. E se eu não souber dominar as minhas... Por isso que nós falamos mal dos outros. A ciência fala, queridos, que quando eu falo mal dos outros, é simplesmente porque eu estou falando da maldade não tratada dentro de mim, e eu estou projetando sobre o outro, e o outro só está sendo um espelho daquilo que está dentro de mim. Eu amo a palavra de Deus, eu amo a ciência também como uma segunda ferramenta para nos ajudar. E a ciência, eu gosto que ela é que nem a raio-x. Ela traz no preto e no branco e ela traz clareza. Ela diz, quando eu falo mal de alguém, é a maldade que eu estou enxergando nela. É a maldade que ainda está dentro de mim. Eu estou projetando no outro o que está dentro de mim. E nessa noite eu quero poder ser um instrumento na sua vida. E nós nos espelharmos em Noemi. Noemi chegou nesse lugar onde ela diz, chega, eu quero ser uma mulher sincera, eu quero poder crescer em níveis maiores, eu quero adentrar em níveis maiores. Ela olhou e ela foi sincera, a minha amargura é maior do que sua, Ruth. E queridos, como nós precisamos disso? Porque às vezes nós vamos andar com alguém e queridos, vai ter essa diferença sim. E se nós olharmos pela justiça humana, nós não vamos compreender. Tem pessoas que sofrem mais, tem pessoas que sofrem menos, tem pessoas que sofrem tragédias maiores, tem pessoas que sofrem tragédias menores. Mas o que Deus está dizendo, não olhe humanamente para quem sofre mais ou sofre menos, olhe para o meu sacrifício, porque eu levei na cruz do Calvário, aquele que sofre mais, aquele que sofre menos, não importa o tamanho do sofrimento, eu venci todos eles na cruz do Calvário. E eu quero te dizer, quando nós começamos aqui, igual Noemi, olhar e dizer assim, cara, eu estou amargurada. E talvez o meu sofrimento é maior do que o dela. E queridos, naquele momento, eu imagino que Noemi começou a entrar um processo de cura profundo. E se você continuar a história, depois vocês podem ler em casa, eu quero só ressaltar aqui algumas questões. Queridos, quando ela percebeu a amargura, sabe o que significa amargura?
A Bíblia diz que a amargura, tanto como o dicionário bíblico, ele fala que amargura, queridos, ele é um descontentamento, ele é uma frustração causada profundamente por algo que o meu desejo não alcançou. A amargura, ela gera uma frustração. E frustração tem a ver com algo que não deu certo, do que eu idealizei, do que eu planejei. E por que isso é tão importante? Estou trazendo nessa noite, a palavra de Deus é aquela que divide as coisas da alma e as coisas do espírito. Porque um processo que todos nós vamos passar é um processo de maturidade. E nesse processo de maturidade vai ter esse lugar que nós vamos passar de discernimento, aonde nós, igual Noemi, vamos perceber que nós estamos amarguradas porque frustrações aconteceram e nós vamos ter que olhar para essa amargura para que ela não ganhe raiz. Toda mulher, presta atenção, ou todo homem que passa por amargura, passa por frustrações, todo ser humano passa, presta atenção nisso. Mas se eu não olho com sinceridade para isso, e não trato rapidamente, ela vai ganhar raiz. E quando ela ganhar raiz, ela vai frutificar. E quando ela frutificar, ela vai se tornar uma árvore. E a Bíblia diz em Hebreus que a raiz de amargura, ela começa a contaminar os nossos relacionamentos. Eu não sabia que eu tinha uma raiz de amargura profunda, que sustentava toda uma estrutura de depressão dentro de mim, parecido com Noemi. O meu processo depressivo, ele se deu, no início eu achei que ele era profundo, era mais superficial, e aí eu comecei a investigar. Quando eu comecei a investigar, eu ainda não tinha formação de psicóloga. E, queridos, nessa investigação, eu lendo um artigo científico, porque eu não conseguia dar nomes ao que eu sentia, eu só sentia tristeza profunda, timidez profunda e angústia profunda. E aí vinham esses sentimentos, mas eu não conseguia nomear mais do que isso. E aí, lendo uns artigos científicos, eu comecei a perceber relatos, e ali eu comecei a descrever. Ali começou a descrever meus sintomas. E um dos sintomas, eu tinha, às vezes, uma raiva que ela florescia. E na amargura vai aparecer muito isso. Ira, raiva, irritabilidade, ódios. E aí, quando isso se manifesta, queridas, tá? Ele é um sinal que já tem uma raiz de amargura aprofundada. E aí, pegue isso e comece a prestar atenção nisso, procure materiais. Hoje nós estamos riquíssimos de materiais sobre isso, e é muito interessante. E, queridos, ali eu fui descobrir a minha raiz de amargura. E a minha raiz de amargura, ela estava fundamentada numa base muito grande de, a gente chama de injustiça ou injúria. E aí hoje eu não vou estender aqui meu testemunho, mas talvez numa outra oportunidade. E ali então eu comecei um tratamento profundo parecido com o de Noemi. E o que eu quero dizer com isso? Queridos, todos nós vamos precisar ser sinceras com as nossas amarguras. Se nós não formos sinceras, queridos, elas vão aprofundar. E se ela aprofundar, sabe o que vai acontecer? Os nossos relacionamentos, eles começam a ficar contaminados. Nós não conseguimos ter relacionamentos de paz. Nós não conseguimos ter relacionamentos tranquilos. Nós começamos a ter relacionamentos confusos e complicados. E aí então, mais adiante, porque aí eu quero... já começar a encerrar. Continuando, queridos, a Bíblia diz, então, que Ruth, então, ela e Noemi, eles voltam, então, para Belém. E nesse de voltar para Belém, queridos, olha que maravilhoso. Quando ela volta, a Bíblia diz, ali no capítulo 2, no capítulo 3, a Bíblia diz
queridos, que Noemi, olha só, Noemi, mesmo ela estava lidando com o processo dela de amargura, ela trouxe direcionamento para a nora que era mais jovem. Lembre-se que ela disse: a minha amargura é maior do que a sua, nora, a Ruth. Mesmo ela tratando a amargura dela, ela sabia que ela estava tratando. Ela não deixou de orientar a mais nova. Não através da amargura dela, através do direcionamento correto, e instruiu Ruth. O que a Ruth fez? Perdeu. Talvez ela estava acostumada com o marido que provia todas as coisas. Ela volta para a fazenda e ela vai trabalhar. E a lei da época era o quê? A mulher que era viúva podia entrar no território alheio e pegar as colheitas que estão no chão. Ela vai trabalhar, vai pegar as espigas. Nisso que ela pega as espigas, a Bíblia diz que por um acaso ela entra no território de Boaz. Deixa eu te falar. O perigo que nós corremos é quando às vezes a gente está diante de uma tragédia. Eu vou te dizer, não, quando nós estamos às vezes diante de uma tragédia, a nossa alma, ela vai brigar com Deus, ela vai ficar revoltada contra Deus. Ela vai duvidar da bondade de Deus. E eu quero te dizer, e ela precisa que isso floresça. Por quê? Porque nós precisamos de libertações cada vez mais profundas e saber, eu não vou ser guiado por um lado da minha vida chamado alma. Eu vou ser guiado pela minha vida, guiado pelo Espírito Santo. Só que aí, se eu não reconheço as minhas amarguras, queridos, a alma amargurada, às vezes ela tem poder de sufocar o nosso poder de escolha, e ela então induz o nosso poder de escolha, e nós começamos a fazer escolhas erradas, e o Espírito Santo fica lá esperando a gente agir com ele, mas devido à nossa alma machucada, e quando a gente não abre as nossas amarguras e trazemos ela à luz, quando nós vemos, nós estamos sendo guiados pela nossa alma, pela nossa mente humana. E aí então, queridos, o que aconteceu? Noemi deu esse conselho. Ruth entrou no território de Boaz, lá na terra de Boaz. O que eu quero trazer? Queridos, se você estiver amargurada, abre a sua amargura. Primeiro lugar, com Deus. Primeiro lugar, abra com Deus. Seja sincera com Deus. Segundo lugar, procure alguém da tua confiança. Alguém que entende a trabalhar com isso. Hoje nós temos muitas pessoas que trabalham com isso. Se a igreja local não tem, a igreja vai indicar alguém de segurança. Hoje nós temos ministérios interdenominacionais que trabalham. Ou às vezes um bom profissional vai lá e abra para tratar. E aí quando nós tratamos, queridos, nós começamos a alinhar. Resumo da história. Não sei se a equipe do louvor está aí, já sobe, porque nós vamos começar a declarar e orar. Ruth, então, ela vai por um acaso, e entra no território de Boaz, na terra de Boaz. Somente Noemi talvez sabia que Boaz era o resgatador, um dos possíveis resgatadores. O que era um resgatador? O resgatador era aquela pessoa que ia devolver para a mulher a sua descendência, segurança financeira, garantir o seu futuro e ainda propriedades. Qual mulher que não quer isso? Qual mulher que não quer isso? Provisão financeira era o que o resgatador dava para a mulher. Isso vinha do homem. Provisão financeira, garantir a sua linhagem,
o seu nome dar continuidade e propriedades. Quando eu olho isso, eu falei assim: Senhor, a cura total da ansiedade da mulherada. Eu não vou mais ter mulher ansiosa. Provisão financeira, teu nome está garantido, sua linhagem está garantida, propriedades. E eu quero te dizer, esse é um princípio bíblico, e nós como mulheres temos sido, vamos dizer, tão açoitados nessa área. Tão açoitados, e eu quero te dizer, Deus quer levantar eu e você, como Noemi e Ruth, aonde nós vamos reconhecer as nossas amarguras, como mulheres mais velhas e mulheres mais novas, e nós vamos ficar na casa de Deus e dizer: eu estou amargurada. Eu não vou ter medo de dizer: Deus, eu não estou legal, mas não é daqui que eu vou sair. Eu não vou murmurar. Eu não vou ficar falando por aí. Não vou fazer isso. Mulher madura não precisa fazer isso. Ela vai olhar: pastora, eu estou amargurada, pastora. Meu marido, Deus tirou meu marido. Não era o que eu sonhei para toda a minha vida. E queridos, a amargura, se você estudar a história de Noemi, é o que nós vivemos hoje. Quando acontece um divórcio, destruição do casamento, queridos, é toda uma estrutura emocional que vai florescer a amargura. Não tem como. E Deus está dizendo: seja sincera, rasgue o seu coração, não saia da casa de Deus, abra para a tua autoridade, abra com Deus e diga: Deus, se isso está me ferindo, ok, mas eu vou ficar na tua casa, eu vou trabalhar da mesma forma, na tua casa, no teu reino, e dessa forma, eu quero ver, e de repente, o Senhor faz você adentrar num lugar que um resgatador vai aparecer. E eu quero te dizer que um resgatador, não necessariamente que vai ser um literal, mas eu não posso deixar de crer que pode ser um literal, porque é a promessa de Deus. E queridos, nós estamos escassas. Se você depois estudar a história de Boaz, porque Ruth então ele foi para lá, Boaz começou a observar, porque aquela mulher era trabalhadora. A Bíblia diz: achei uma boa mulher, porque ela permaneceu no seu local. E aí Boaz, que não era de direito legal, sendo o número 1 resgatador, quando ele viu Noemi, a Ruth, ele falou assim: essa mulher me interessa. E aí a Bíblia diz que ele vai para os portais, as portas da cidade, negociar com os anciões a causa da Ruth. O que eu quero te dizer, minha irmã? Eu sei o que é o meu pai ter lutado pela minha causa. Talvez eu fui que nem Ruth. Eu não tive o sofrimento de Noemi. Eu tive um pai que comprou a minha briga. Ele faleceu agora faz 45 dias. Chorei que nem doida, porque eu era apegada ao meu pai. Eu falo, um profeta na minha vida. Ele defendeu a minha causa. Eu tive tios que não foram no meu casamento, porque eu casei com uma pessoa negra e porque eu era crente. Eu não odiei meus tios. Ali não criou nenhuma raiz de amargura. Foi bem rapidinho, não fiquei amargurada. Não levou 2, 3 anos. Eles vieram pedir perdão, porque perceberam que algo tinha. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei qual é a tua história.
Eu talvez me enquadro como Ruth. A minha amargura talvez não é tão profunda quanto a sua. Mas eu quero te dizer, assim como Boaz, literalmente, ele se levantou na figura masculina para defender a causa da Ruth, e ele foi na porta dos anciões defender. Eu quero te dizer, mulher, por amor a Jesus Cristo, não a mim, nós precisamos ter autoridade masculina na nossa vida. Nós precisamos ter figuras masculinas. É Deus que organizou dessa forma. Se de repente dentro da tua casa você não teve um pai igual ao meu, ok, talvez a tua amargura é grande, mas eu quero te dizer, Deus vai levantar alguma figura masculina, seja o pastor da casa, ou seja o teu patrão, ou seja teu tio. Deus vai levantar alguém que vai ser esse representante, e de alguma forma você vai poder romper alguém que defenda a sua causa. E ainda eu ouso dizer, e se não tiver, eu quero te dizer, o Pai dos pais, Ele vai te defender, e você não precisa sair por aí na justiça própria querendo fazer 1001 coisa, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Vamos ficar em pé, queridos. E o que eu quero nessa noite declarar sobre a tua vida e o fim da história. A Bíblia diz no capítulo 4, Ruth casa com Boaz, e ela tem um filho. E a Bíblia diz lá no final do capítulo 4, que o filho vai para os braços de Noemi. E o filho que na verdade, né, não sei se eu poderia considerar talvez como neto, não sei se daria, mas eu imagino que sim. Ele vai por causa do nome, né, que é resgatado, e ele vai para os braços. E a Bíblia diz assim, e Noemi recebe um filho. O filho saiu da barriga de Ruth. Sabe o que eu quero dizer com isso? Queridos, Deus é tão maior do que as nossas ideias, as circunstâncias que nós enfrentamos. Nós não podemos trazer Deus para a humanidade. É a nossa humanidade que tem que se submeter ao governo de Deus. Não é Deus que vai entrar na nossa alma, é a nossa alma que vai se submeter ao governo de Deus. E assim como o filho de Ruth não saiu da barriga de Noemi, e a Bíblia diz que então ela recebe esse filho, e ali nasce toda a descendência, e ali então nasce Obed, de Obed então Jessé, e dali então vem Davi. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Quando nós submetemos as nossas tragédias, as nossas dificuldades, e nós entendemos que Deus está no governo, é porque algo muito maior está por acontecer. Algo muito maior, só que ele não vai ser natural, ele não vai seguir a lógica humana, ele não seguia a lógica humana ali, ele adentrou dentro de um plano maior. E eu quero declarar sobre você nessa noite, nós vamos adentrar em planos maiores, nós vamos adentrar, o Senhor vai alinhar a tua vida ao propósito dele. Qual é teu papel? Se você está amargurada, reconheça. Se você está ferida, reconheça. Leva isso para Deus e diz: Deus, eu estou chateada, eu estou frustrada, mas isso não vai criar raízes. Não deixa criar raízes, minha irmã. E você vai se posicionar em Deus e dizer: nem que eu tenho que vir. Oh, meu marido, quando nós estávamos namorando, ele falou: você sabe orar em línguas? Ele falou: uma semana de jejum, vai orar em línguas. Minha irmã está frustrada. Receba o comando. Fecha a tua boca, vai jejuar. Fecha a tua boca, vai orar em línguas. E vem para a casa do Senhor e dedica uma semana, dedica um mês, e eu vou mudar a minha sorte, porque o Senhor está
fala comigo. Feche os seus olhos, abra as suas mãos. Nós queremos adorar o Senhor. Eu creio que todas nós, Senhor, todas nós, queridas, em um momento ou outro, situações vêm, e quando elas vêm, elas vão trazer amargura, e aquilo que nós vamos fazer com a amargura vai fazer toda a diferença. Se eu vou adentrar em dimensões maiores, se eu vou adentrar no sobrenatural do Senhor, se eu vou adentrar dentro do propósito de Deus, ou eu vou permanecer no mesmo estágio. Abra suas mãos. Nós vamos entoar um cântico ao Senhor, e você vai começar a dizer: Espírito Santo, me convença. Me convença. Me convença em o nome de Jesus. E depois nós vamos orar. Nós vamos começar a orar. Primeiro, feche os seus olhos, adore o Senhor com essa música. Irresistível é o som da tua voz, tuas palavras são a força que eu preciso pra viver. Tuas palavras são a força que eu preciso viver. E quem nele crê não será confundido, será construído na rocha. E quem nele crê não será confundido, será construído na rocha. Que não se abala, que não se abala. Meus pés firmados estão em tua verdade, Senhor. Não vejo, mas creio em cada palavra de amor. Confio em ti, confio em ti, confio em ti. Inconfundível, irresistível é o som da tua voz. Tuas palavras são a força que eu preciso pra viver. E quem nele crê não será confundido, será construído na rocha. E quem nele crê não será confundido, será. E quem nele crê não será confundido, será construído na rocha. Que não se abala, que não se abala. Meus pés firmados estão em tua verdade, Senhor. Não vejo, mas creio em cada palavra de amor. Confio em ti, confio em ti, confio em ti. Meus pés firmados estão em tua verdade, Senhor. Não vejo, mas creio em cada palavra de amor. Confio em ti, confio em ti, confio em ti. Aleluia. Eu quero que você pegue alguém ao seu lado, de duas em duas. Em cima dessa palavra, nós falando sobre Noemi e Ruth, nós vamos fazer algo profético aqui. Quando nós estamos em algo profético, queridos, né, não é o exterior é só para nos ajudar.
Mas o que é de duas em duas? Se não tiver alguém, não fique sozinho. Qualquer coisa, fique em 3. E o que nós vamos orar agora? Nós vamos estar declarando, nós já declaramos no início de que nós não estamos sozinhos nesses processos. E queridos, e não estar sozinhos, eu creio que o Remir, ele tem se levantado com uma visão, né, tanto feminino como masculino, nessa visão de ajudar nós as mulheres, não andarmos sozinhas, saber que nós podemos nos unir. E como Noemi e Ruth, nós temos a humildade de reconhecer, talvez hoje a minha amargura é maior do que a sua, e quem está menor, poder reconhecer e dizer, a minha está menor do que a sua, e nós juntos, nós vamos adentrar no mundo espiritual, e nós vamos dar as mãos, assim como nós vamos fazer aqui. E o que eu sinto no meu espírito? Chaves ou coisas, cadeias que estão se libertando nesse processo. Queridos, umas às vezes com amarguras maiores e outras com amarguras menores. Para o Senhor não importa. O que importa é se eu sou transparente e coloco diante do Senhor. A raiz em você já está aprofundada. Eu vou fazer 2 orações. Ruth representa aquelas amarguras superficiais que de repente aconteceu na tua vida, mas você é rápido em perdoar, rápido em liberar e dizer, ok, eu perdi, mas eu estou indo para o alvo, eu estou indo para frente. Essa representa as Ruths. Do outro lado nós temos talvez aqui mulheres igual, talvez era o meu caso, que eu tinha um lado de Noemi, que eu precisava aprofundar. E queridos, nisso eu via mulheres correndo enquanto eu estava na UTI sendo tratada. Mas queridos, eu quero te dizer, se o teu processo é como Noemi, o segredo, não saia da casa do Senhor. Não saia da casa do Senhor. Nem que você está com vergonha, senta lá no último banco e chore até dizer chega. Mas não saia da casa do Senhor. Não saia da casa do Pai. Mesmo que outros olhem com cara feia, não importa. Chore na presença de Deus. Essa casa pertence ao Pai. Nós só somos representantes. E eu vou fazer 2 orações. Tem mulheres aqui como Noemi que estão aprisionadas profundamente. Nós vamos dar um comando enquanto os tambores da bateria vai estar tocando. E quando nós tocar os tambores, nós vamos dar uma palavra de ordem. O reino das trevas vai ter que soltar. O reino das trevas vai ter que soltar. Levante as suas mãos. Toque os tambores. Toque os tambores. Cadeias. Cadeias. Cadeias de amargura. Eu quero dar uma ordem. Desatam-se todo espírito de angústia, todo espírito de frustração. Solte. Eu dou uma palavra de ordem ao reino das trevas agora. Eu dou uma palavra de ordem ao reino das trevas. Eu declaro, dissipa-se. Solte essas vidas. Solte essas emoções. Solte agora, Satanás. Arreda-te. Arreda-te. Você não tem poder. Arreda-te dessas emoções. Nós ordenamos, solte. Solte. Solte, pelo poder do sangue de Jesus, toda atadura, toda ferida na alma, tudo aquilo que te coloca na inferioridade. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de liberdade, Espírito Santo, nós declaramos cadeias, o Espírito Santo te cura, o Espírito Santo te liberta. Esse choro vai ter fim. Esse choro vai ter fim. Esse
Esse choro vai ter fim. Esse choro vai ter fim. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Querida, levante os seus pés. Comece a marchar no lugar onde você está. Comece a marchar. Comece a declarar. Solte, solte, solte emoções aprisionadas. Solte, solte. Eu quero declarar: haja cura nesse lugar. Eu declaro: haja livre nesse lugar. Ousadia do Espírito Santo, ousadia do Espírito Santo, o poder do Espírito de ousadia, o poder de coragem vem sobre ti, o Espírito de ousadia, o Espírito Santo vem sobre ti, o Espírito Santo vem sobre ti, o Espírito de ousadia, ousadia, Espírito Santo, Espírito de Deus, liberte, Espírito de ousadia, Espírito de fé, Espírito de fé, Espírito de fé, Espírito de fé, levanta-te, 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 Orienaba Sakatacataralaia, Ecatacatacatarababa, Acatacataralaiarababa. Mais. Solte gerações que estão aqui. O Espírito do Senhor está sobre ti. A tua geração é solta. A tua geração é solta. O Senhor tem um nome para tua casa. O Senhor te dá um nome. O Senhor dá um nome sobre ti. Você que é batizado no Espírito Santo, comece a orar em línguas. Nós vamos nos levantar como Noemi e Ruth. Nós vamos nos levantar como Noemi e Ruth. Nós vamos nos levantar. Há uma geração que nos espera para frente. Há uma geração que nos espera. Pai, eu quero declarar neste lugar: mulheres cheias do Espírito Santo, mulheres cheias da ousadia, mulheres cheias da palavra de Deus. A espada do Espírito será a tua palavra. Você será uma mulher cheia. Você vai orar em línguas. Você vai parar de falar mal. Você vai ser uma mulher que edifica. Você vai ser uma mulher que libera palavras. Oh, eu quero declarar: você vai ser uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher cheia de dons, uma mulher que se move nos dons, uma mulher que move no sobrenatural. Você vai caminhar para rumo à maturidade. Chega de ser criança nas emoções. Chega de ser criança espiritualmente. O Senhor nos convoca para a maturidade. O Senhor nos convoca aonde a palavra do Senhor, você vai meditar na palavra mais profundamente. Você vai atuar nos dons que o Senhor depositou sobre ti. Você vai acreditar a razão pelo qual o Espírito Santo veio sobre ti. Assim como lá nos meus 7 anos, 14 anos, o Espírito Santo veio sobre mim. E hoje eu cumpro o propósito. Você sabe por que o Espírito Santo é sobre você? Há uma missão, há um propósito. E por isso você está na casa do Pai.
E nós vamos ter as nossas histórias escritas igual Noemi. Nós vamos ter as nossas histórias escritas igual Ruth, aonde nós não vamos negar as nossas realidades. Se eu descrever para você o meu processo depressivo, queridos, tinha dias de profundas trevas, mas foi naquele lugar que o Senhor se revelou e dizer: eu sempre tive contigo. O reino das trevas tentou abortar um processo, mas eu sempre estive presente, porque eu sou um Deus onipresente e onisciente. Eu estava lá naquele lugar. O reino das trevas não pode abortar o propósito, e ele não vai abortar o propósito sobre a tua vida, porque tem o sangue de Jesus sobre a tua vida. Levante as suas mãos, agradeça ao Senhor e diga a Deus: muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado porque o Senhor começou uma grande obra. Obrigada, Senhor, porque tu começaste uma obra linda em nós, e o Senhor vai concluir. Vai ter dias que eu vou chorar, vai ter dia que eu vou cansar, mas eu não vou sair da casa do meu Pai. Eu não vou sair da casa do meu Pai. Eu não vou sair da casa do meu Pai. Pai, nós queremos atribuir a Ti toda a honra, toda a glória, e dizemos sim, Senhor, isso, Senhor, é só mais um degrau, e tem outros ainda mais sobrenaturais, tem outros degraus ainda mais lindos, tem outros degraus ainda mais desafiadores, mas nós somos daquelas que vão para frente. Nós somos daquela que vamos para frente. Nós somos como Noemi e Ruth, mesmo amarguradas enquanto o processo não terminar, nós vamos para frente.